Olá a todos na bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a sorte de bênção e medida lá do trono de glória de Deus, lá da glória, lá do altar de ouro de Deus, lá do templo de Deus. Em todas as áreas da vida de vocês, espiritual, saúde, sentimental, financeira, material, profissional, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bem, vocês estão vendo aí no título aí, no título do vídeo? Andar com Deus. Nós podemos até mudar o título ainda, né? Mas eu botaria andar com Deus em vez de andar com o diabo. E eu quero citar aqui 3 exemplos do Velho Testamento e um no Novo. De homens de Deus que andaram com Deus. Vamos ver quem é o primeiro? Vamos lá, está em Gênesis, capítulo 5, começa o versículo 18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que Deus gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, não se viu mais porque Deus o tomara para si. Então, eu citei o versículo aí de Gênesis 5, versículo 18, 19, 21, 22, 23, 24. Amém? Foram alguns versículos que falam de Enoque. E o que nos chama a atenção é o versículo, Gênesis 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e Deus não se viu mais, porquanto Deus, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si, ou para si o tomou. Olha que coisa tremenda. Enoque se santificou tanto, se consagrou tanto, se purificou tanto que Deus tomou. Olha onde ele vai aparecer, olha onde ele vai aparecer. Lucas 3:37. E Lameque de Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maalael, Lalael e Malalael de Cainã. E onde ele vai aparecer também? Enoque, olha aqui, Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, ou seja, andou com Deus. Você que está me assistindo e que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja. E aqui foi o primeiro caso do arrebatamento em corpo, alma e espírito. Deus tomou Enoque para ele, mas porque Enoque agradou a Deus. E aconteceu isso aí de uma forma maravilhosa, de maneira sobrenatural e poderosa da parte de Deus. Qual é o outro? Está em Gênesis 5 também. Noé. Todos vocês sabem da história de Noé, da arca de Noé, do dilúvio, super conhecido na humanidade. Essa passagem de Gênesis a Noé. E aqui você vai ver em Gênesis 5, do 25 ao 32. E diz assim, olha só, sobre a pessoa de Noé. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo, olha isso aqui, uma palavra profética, hein? Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, vocês viram que a corrupção do gênero humano, houve uma grande corrupção do gênero humano, uma extrema corrupção naquela época de Noé. E chamou seu nome Noé, dizendo, assim, já li, 29, 30. E veio Lameque, depois gerou Noé 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Noé era da idade de 500 anos, gerou Noé Sem, Cã e Javé. Vocês viram que foi aí que Deus o chamou e ele começou a construir a arca. Vamos ver aqui a corrupção do gênero humano, Gênesis 6, 11 e 12. Do versículo... Não, vamos ver a partir do versículo 1, Gênesis 6, a corrupção do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que as escolheram. Então disse eu, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. E havia daqueles dias gigante na terra, e também depois
Depois, quando os filhos de Deus entraram, que os filhos dos homens dela geraram filho. Esse era os valentes, valorosos que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicar sobre a face da terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha aí, ó. Mostrando a corrupção do gênero humano. Então arrependeu o Senhor de ter haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, que criei, desde o homem até animal, até réptil, até ave dos céus, porque me arrependo de ter os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Escuta, você quer ser arrebatado? Você quer ter um encontro com Deus no paraíso? Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo está conosco, que ele vai arrebatar a igreja. Mas você tem que agradar, você tem que achar graça aos olhos do Senhor, como está no versículo 8 de Gênesis 6. Essa é a sua geração, Noé. Noé era varão justo, reto, e sua geração. Olha isso aqui que é profundo, hein? E andava Noé com Deus. Olha. Você quer, como eu falei, você quer chegar ao céu? Tem que andar com Deus. Está cheio de gente andando com o diabo, fazendo pacto com o diabo, entregando o corpo, a alma, o espírito do diabo, fazendo pacto de sangue com o diabo. Vamos entregar a alma, o corpo, a alma e o espírito para Deus. É melhor, né? É muito melhor. E Noé gerou seus 3 filhos, Sem, Cã e Javé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e enchia-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É o que está acontecendo agora. Está acontecendo exatamente isso. Mas vocês vão ver em outros livros aí, não é muitos não da Bíblia, citar como referência Noé, o testemunho de Noé. Mas aqui o próprio Senhor Jesus Cristo citou como referência de testemunho espiritual Noé, em Mateus 24, 37, 38. Olha isso aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores de novo, comia, bebia, casava, dava os casamentos até o dia que Noé entrou na arca. Vocês estão vendo aí? O Senhor Jesus Cristo deu referência de Noé. E dizendo que vai ser a mesma coisa na vida dele. Está perto. Muito perto. Lucas 3,36. Novamente, vai aparecer a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Vocês estão vendo aí? Apareceu também na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Lucas, ele vai citar novamente Lucas, a mesma coisa que citou em Mateus lá 24. Mas vamos aqui em Hebreus 11:7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Ou seja, andou com Deus. E o terceiro, esse, todos vocês sabem da história também, é um testemunho tremendo, Abraão. Né? Vocês vão ver aqui em Gênesis 17, 1 ao 9, Deus vai mudar o nome de Abraão. Mas olha só no versículo 1, esse que nos chama a atenção. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha, e o que ele fez? Ele andou. Então, a história de Abraão, todos vocês já conhecem. Um testemunho tremendo. E aí, através dele, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel, e aí surgiu a nação de Israel. Um testemunho tremendo. Né? E quando vocês veem a vida de Abraão, na história de Abraão em Gênesis, é algo extraordinário. Né? Então, ele andou verdadeiramente com Deus. Vamos ver aqui em Atos 10, 38, outro que andou com Deus. E foi tremendo. Esse não tem definição. Não tem como expressar a grandeza dele. O Senhor Jesus Cristo, aqui, às 10h38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e qual andou fazendo bem, curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Andou fazendo bem. E andou com Deus. Agora, você tem outros casos de homens e mulheres na Bíblia, você podia citar aí nos comentários. Tem mais, homens e mulheres que andou com Deus. E muitos. Mas esses 4 aqui são referência. Tanto no judaísmo como no cristianismo. Porque fazem parte da história do povo de Deus na face da terra. Que nós possamos andar com Deus e não com o diabo. Para que nós possamos ter direito de entrar no paraíso de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que fica essa pequena palavra desses 3 homens no Antigo Testamento e o Senhor Jesus Cristo no Novo. E como eu falei, tem outras pessoas mais aí, e homens e mulheres que andam com Deus na Bíblia Sagrada. E você pode, eu tenho certeza que você pode ter em mente já muitos nomes. Mas quer ter encontro com Deus verdadeiro? Anda com Deus. Faça a vontade de Deus. Faça o que a Bíblia manda. Lê a Bíblia. Ora, gente, busca a madrugada.
que tu vai ter um encontro com Deus no paraíso de Deus lá na glória. E nós estamos vendo aí que os sinais da vossa Jesus que estão cumprindo. Os sinais estão muito fortes sobre a face da terra e nós estamos chegar no céu. Vamos fazer uma pequena oração. Ficou um pouquinho longo, mas glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer pelo meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos aqueles que ouviram essa palavra, andar com Deus. É melhor andar com Deus que andar com o diabo. Nos dê graça para que nós possamos ter cada dia mais forças para enfrentar o adversário, o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, e chegar no céu. Pai querido, nos compra com teu sangue tem poder, que teu sangue se movimente em nosso favor, cada dia mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, nós muito obrigado e fique com Deus. Amém.